Olá, meus irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo e estou aqui para lhes trazer o comentário da Bíblia Sagrada do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 8. Essa videoaula é direcionada a todos do grupo Crescendo na Palavra. E você que está me assistindo pela primeira vez e deseja participar desse grupo de leitura, basta colocar aqui nos comentários a manifestação desse teu desejo, com certeza será atendida. Tá certo? Deixa aqui o teu WhatsApp e eu irei te colocar no grupo Crescendo na Palavra. Eu quero me dirigir também aos irmãos desse grupo e deixar claro que o nosso objetivo não é a pressa, mas que os irmãos compreendam o capítulo em exposição. E hoje eu irei lhes trazer o comentário do capítulo de número 8, aonde nós iremos exaurir daqui, baseado em alguns comentaristas, como William Buckley, também William Hendrick, Wiesber, Reverendo Hernandes Dias Lopes e também o Chamberlain, comentarista da Bíblia Sagrada, comentários da Bíblia Sagrada. Tá certo? Também eu pego por base John Charles Healey. São comentários riquíssimos que nos abrem a visão. Felizmente o nosso tempo é muito curto para trazer versículo por versículo de uma forma detalhada, bem esmiuçada. Porém, esse era o desejo do meu coração. Por isso eu te convido a assistir esse vídeo até o fim. Também seguir o nosso canal no YouTube. Aqui estão as nossas redes sociais. Basta procurar Leonardo Andrade, você irá nos encontrar. Também deixar aqui o seu like para nos motivar. Brincadeira. Nós já somos motivados só em fazer algo tão precioso que é isso que eu estou fazendo com vocês. Assista o vídeo até o fim, pegue um papel, pegue uma caneta, anote. Eu vou dividir o capítulo 8 em 3 temas. E dentro de cada tema nós vamos ter subtemas, um esqueleto de cada tema, né? Vou trazer para vocês. Então vamos lá. Sem muita conversa, porque nosso tempo é curto, né? Abra a tua Bíblia aí. Capítulo 8. Nós temos um tema geral que é do versículo 1 ao versículo 21, que fala sobre as atitudes de Jesus diante de circunstâncias desfavoráveis. Nós vamos aprender com o mestre que conseguia se sobressair a tantas questões embaraçosas propostas pelos líderes religiosos. Do versículo 1 ao 4, nós iremos ver a compaixão de Jesus, como ele se moveu de íntima compaixão pela multidão que estava com ele já há 3 dias. Do versículo 5 ao 10, nós iremos compreender sobre o poder de Jesus, como ele é poderoso, como ele é grande e soberano. Do versículo 11 a 13, nós iremos compreender sobre o sofrimento de Jesus. Do versículo 14 ao 21, nós iremos ver a advertência de Jesus. Tá certo? Anote aí esse esqueleto, eu vou deixar aqui para que você possa
acompanhar comigo, a termo de introdução desse capítulo, desse tema sobre as atitudes de Jesus diante de circunstâncias desfavoráveis, eu quero destacar duas coisas. A primeira é que Jesus é rejeitado pelo seu povo, porém é abraçado pelo gentio, é procurado pelo gentio. Ele estava em território estrangeiro. Enquanto isso, os líderes religiosos rejeitaram Jesus de uma forma terrível. Nós vamos perceber que o evangelista Marcos, ele enaltece esse comentário, ele coloca esse comentário de uma forma intencional, a fim de que vejamos como o judeu tratavam o Cristo. Nós vimos no capítulo 6 que ele foi pregar em sua cidade e os líderes religiosos e aqueles que o conheciam falavam: não é esse o filho de Maria, o carpinteiro? E aí percebe que a familiaridade acabou comprometendo a crença daquele povo. E então nós vamos ver que ele estava entre os pagãos e Jesus estava operando nos corações por intermédio da graciosa palavra de Deus. Segundo lugar, Jesus ele deixa muito clara a sua compaixão pelos gentios. William Hendrick diz que Jesus é capaz de não somente operar maravilhas, mas também repetir suas obras maravilhosas. Sua compaixão é mostrada não somente em relação ao seu povo, ao povo da aliança, mas também em relação àqueles que estavam fora da aliança. Como eu já falei para vocês, neste texto, do versículo 14 ao 21, nós trataremos sobre essas 4 atitudes de Jesus: a compaixão, o poder, o sofrimento e a advertência. Vamos falar então da compaixão de Jesus. Do versículo 1 ao 4, nós vamos destacar 3 pontos ou 3 aspectos da compaixão de Jesus. Ele manifesta a sua compaixão aos gentios. Versículo 1 e versículo 2 fica muito claro quando ele olha para aquela multidão que já estava com ele há 3 dias, e percebe que ele chama os seus discípulos e ele relata a sua compaixão, pois aquela multidão já estava há 3 dias com ele. E percebe que ele revela a sua compaixão aos gentios. Jesus alimenta essa multidão. Jesus, ele não é a primeira vez que ele opera esse milagre da multiplicação. Não é a primeira vez que ele opera esse milagre de multiplicação. Porém, o cenário aqui é um deserto. O cenário é um deserto. A primeira multiplicação estava mas para os judeus. Ele multiplicou para um grupo de judeus. Porém, nesta multiplicação, ele está com o povo gentil. E nós vamos ver que há um comentarista por nome Dewey, que ele diz que esse segundo milagre aponta para o reino de Deus, o qual inclui homens, mulheres e crianças de todas as línguas e nações. O privilégio, percebe que esses privilégios que estavam exclusos só ao judeu, agora ele alcança também aos pagãos, aos gentios. Deus mostra
seu interesse por todas as pessoas, abrindo o seu reino, tanto para os gentios quanto para os judeus. John Charles Hillen diz que Jesus, ele demonstrou a compaixão por aqueles que não eram de seu povo, aqueles que não tinham fé e nem graça. Antes estava sem Deus no mundo, sem esperança, vivendo separados da comunidade de Israel. Jesus sentiu compaixão deles, embora não os conhecesse. Eu acho essa expressão de John Charles Hillen, é claro que ele os conhecia, mas eles não conheciam Jesus. Ele morreu por eles, embora eles não entendessem o seu sacrifício. Verdadeiramente, o amor de Cristo ultrapassa todo o entendimento. Quando nós lemos, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3 e no versículo 13, Paulo diz que ele pode fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos, oramos ou pensamos. Nós estamos diante de um texto onde a graça, a misericórdia, a bondade e a compaixão de Cristo se dobra diante de uma multidão faminta que estava com ele no deserto já há algum tempo. Percebe que nós estamos vendo essa multidão. Havia avidez naquela multidão que ouvia o ensino de Jesus. Enquanto os fariseus eram críticos, eram homens hipócritas, os gentios se deleitavam em seus ensinos. Enquanto aqueles que deveriam compreender o verdadeiro ensino, puro e imaculado, não compreenderam o verdadeiro ensinador. Os gentios estavam procurando com desejo de ouvir a sua mensagem que era tão contagiosa. Segundo lugar, o versículo 3, ele atrai os gentios e ele fala assim: eu os deixara ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Está comigo no versículo 3 do capítulo 8. Percebe que a fala é que alguns vieram de longe. E o meio de transporte era animais, mas a maioria estava a pé. Percebe que Jesus atraiu. O segundo ponto dentro da compaixão é que ele atraiu os gentios. Essa grande multidão estava num lugar deserto há 3 dias. Muitos deles vieram de muito longe, de lugares distantes. A pessoa percebe que essas pessoas elas estavam ali interessadas em ouvir os ensinamentos de Cristo, ensinamentos esses que o atraía e eram irresistíveis. Essas pessoas não conseguiam ir embora. William Hendrick diz, percebe, irmãos, Cristo é o pregador que segura uma multidão por 3 dias e o Senhor está falando que eles estavam jejuando. E se eles fossem daquela forma, eles desfaleceriam no caminho. Trazendo para uma rasa interpretação a preocupação do Senhor Jesus, quando chamou os discípulos, não despedir esse povo faminto de forma nenhuma. Percebe que o Senhor não despede essas pessoas famintas. A sua compaixão se dobra. Ele acaba se condoendo e percebendo que alguns deles não conseguiria prosseguir o caminho sem se alimentar. William Hendrick diz que a presença de Jesus era tão magnífica,
As suas palavras e ações eram tão maravilhosas que chegava a segurar essa multidão por tantos dias, tantas horas, e o povo não queria sair do seu lado. O tempo, o cansaço, a fome, ou mesmo seus afazeres não os impediram de permanecer 3 dias num lugar deserto, ouvindo atentamente as palavras de Jesus. Observe comigo que o tempo, que a fome, que os afazeres não os impediram de ficar 3 dias no lugar deserto. Não é sentado em cadeiras, com almofadas, não. É sentado às pedras, na areia do deserto, ouvindo, ó glória, dos lábios de Jesus ensinamentos tão profundos que entravam em suas almas e tirava tudo aquilo que lhes fazia ser escravos dos seus pecados e curando as feridas. Terceiro lugar, dentro da compaixão de Jesus, nós iremos ver, ele percebe que ele contraposta a insensibilidade dos discípulos. Ele vai contra a insensibilidade dos discípulos. Versículo 4. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Olha que pergunta, irmãos. Eles perguntaram para Jesus: como vamos alimentar essa multidão, já que estamos no deserto? A primeira multidão dos pães, os discípulos tomaram a iniciativa de pedir a Jesus para despedir a multidão. Capítulo 6 e versículo de número 35 e 36. A questão enfrentada nessa circunstância é um tanto diferente e é um pouco mais grave do que a primeira multiplicação dos pães. Lá o problema basicamente era arranjar dinheiro para comprar os pães. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 7. Naquele caso, a comida poderia ser comprada nos vilarejos ou nas cidadezinhas vizinhas, capítulo 6, versículo 36 de Marcos. Aqui, porém, aqui não tem lugar para comprar pão, porque estão no deserto. O lugar era deserto. Era uma multidão. Percebe que tinha muita gente. E o tempo já assinalava o sinal de perigo para essa gente. A noite já estava chegando. Os discípulos, com seus corações endurecidos, não vê saída para o problema. Eles nem sequer se lembraram do primeiro milagre. E é isso que está sendo questionado e Cristo lhes aponta. Eles têm uma memória curta e um coração endurecido. Eles destacam as dificuldades das circunstâncias e não o poder de Jesus para realizar milagres. Meus amados, nós precisamos ter a nossa mente ávida para compreender que o mesmo Jesus não mudou, que ele ainda continua fazendo milagres. Percebe que os discípulos, eles vão calcular a quantidade de pessoas, a distância de onde encontrar comida. E eles perceberam que era impossível. Eles vêem o problema e não a solução. Eles estão observando o grande problema, o grande desafio. Eles estão observando que era um desafio imensurável. Um desafio imensurável. Vamos prosseguir. Segundo tópico, dentro desse esqueleto que está em exposição,
o poder de Jesus. Versículos 5 a 10, você acompanha comigo. Nós falamos do versículo 1 ao 4 sobre a compaixão. Que Jesus convida os discípulos, relata o problema, que ele estava movido de compaixão por aquela multidão que já tinha 3 dias que estava com ele. O lugar era deserto e não podia despedir essa multidão daquele jeito, faminta, que eles poderiam desfalecer no meio do caminho. E os discípulos, no versículo 4, apresentou um argumento dizendo que era impossível satisfazer aquela multidão com pão, pois o lugar era deserto. Mas quem estava no deserto, né? Não vou pregar para vocês, não. Eu quero só comentar com vocês. Aqui já abre um leque para os pregadores, né? O questionamento dos discípulos é que o lugar é deserto. É que é impossível satisfazer aquela multidão, saciar aquela multidão. Só que eles não se lembraram que o Senhor já tinha feito algo maravilhoso diante de tal necessidade. Versículos 5 a 10. O poder de Jesus. Segundo ponto dentro desse esqueleto das atitudes de Jesus. 3 verdades nós iremos destacar. Em primeiro lugar, o pouco na mão de Jesus é muito. Primeira verdade argumentada é que o pouco na mão de Jesus é muito. Estou falando do poder de Jesus. O versículo 5. Quantos pães tens? Quantos pães tens? 7. Eles disseram que era 7. Apenas 7 pães pode transformar-se no começo de um grande milagre. Quando colocamos o pouco nas mãos de Jesus, Ele pode fazer, Ele pode realizar grandes milagres. Com Cristo, tudo é possível. O conhecimento exato, o conhecimento exato da circunstância, o cálculo exato, humanamente falando, não consegue decifrar o poder de Jesus, a glória de Jesus. O pão é a vida. O pão, em sua raiz etimológica, aponta para a vida. A palavra hebraica para deserto significa separado da vida. Assim, pão no deserto é uma condição, percebe que é uma contrariedade para a realidade apresentada pelos discípulos. Percebe que tem pão no deserto. Ouça bem, meus irmãos, uma possibilidade só para Deus. Pão no deserto. Quando os nossos recursos acabam ou são insuficientes, Jesus pode ainda fazer milagre em nosso meio, e milagre de multiplicação. Precisamos aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Ele ainda continua multiplicando os nossos pequenos recursos para alimentarmos a multidão faminta. Sim, John Charles Hillen diz que nós jamais devemos duvidar do poder de Jesus para suprir a necessidade espiritual de todas as pessoas. Talvez você que está me ouvindo, deixe eu levar um tanto para o lado espiritual, o que você tem é muito pouco. Você, quando começa a falar, só consegue falar 7 minutos, 5 minutos, 2 minutos. Mas deixa eu falar algo para você. Enquanto eu estou trazendo esse comentário sobre a multiplicação desses pães, o Senhor está ministrando ao meu coração que vai multiplicar
a palavra de vida em teus lábios. Sim, Ele é poderoso para fazer isso. Ele tem pão com fartura para toda a alma faminta. Os celeiros do céu estão sempre cheios. Aqui na terra, os celeiros podem viver uma escassez. Aqui na terra, algumas coisas podem se acabar. Mas o celeiro de Deus ainda é abundante. O celeiro de Deus está cheio para alimentar as multidões famintas. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Ô glória, se levante, pegue o pouco que você tem, coloque nas mãos do Todo-Poderoso e o seu poder vai agir sobre o pouco que você tem e muitos serão abençoados. Me permita contar algo a vocês. Eu me lembro que alguns anos atrás, recém-casado, recebi um convite a pregar em uma igreja. E eu estava sem dinheiro e o meu carro estava na reserva, acabando a gasolina. E eu fui a essa igreja temendo que acabasse no caminho. Porém não acabou. Foi eu, a minha esposa Aline, mais um amigo por nome Felipe Alexandre. Então, eu preguei naquela igreja sobre esse texto que eu estou comentando com vocês. Sobre a multiplicação. O Deus da multiplicação. O Deus que pega o pouco e faz tornar muito. Basta colocarmos na mão dele. Quando terminei de pregar, isso faz uns 9 anos, quando terminei de pregar, eu achei que a igreja ia me dar nem que fosse a gasolina para que eu colocasse no carro, mas não me deram nada. Então, quando eu estou saindo preocupado como eu retornaria para casa, já que o carro estava sem gasolina e na reserva. Então, um taxista que veio buscar alguém naquela igreja, olhou para mim, colocou a mão no bolso e me deu um valor. Um valor de R$60. Na época, R$60 enchia o tanque do carro, hoje não, de forma nenhuma. Então, o que eu fiz? Eu peguei 30, coloquei de gasolina, dei R$10 para minha esposa, 10 para o Felipe Alexandre e 10 ficou comigo. O carro levou a parte maior. Então paramos em uma padaria para comprar uns pães. Eu até brinquei com o Felipe, você vai pagar do seu dinheiro, que eram os 10 que eu tinha dado a parte dele. Só que quando eu falei, não, deixe que eu pago todos, com os meus 10, quando eu coloquei a mão no bolso, tinha um bolo de dinheiro. E eu comecei a questioná-lo, porque no tempo da crise você chega a revirar os bolsos dos ternos. Eu já tinha conferido, não tinha dinheiro. E eu disse, você colocou algum dinheiro em meu bolso? Ele disse, não. E eu fui muito incisivo, ele disse, eu já falei que eu não coloquei, Léo. Então a voz dos céus falou, eu multipliquei. Escuta, irmãos, aquele dinheiro deu para eu resolver as questões que precisava resolver, até o Senhor prover uma outra porta. Deixa eu falar algo para você, ele não mudou. O Deus da multiplicação ainda é o mesmo. Ele não muda. Ele conhece a necessidade e conhece a circunstância. E diante dessa circunstância adversa, o poder dele se manifestou. Ele pode suprir cada uma das nossas necessidades. Aquele que alimentou a multidão jamais mudou. Ele é o mesmo e tem o mesmo poder e a mesma compaixão. Em segundo lugar, dentro do seu poder que nós estamos falando, a ação divina não exclui a cooperação humana. Versículos 6 e 7, tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graça, ordenou
também que lhe pusessem diante. Percebe que a ação, versículo 6, perdão, e ordenou à multidão que se assentasse no chão. O ato de se assentar é tranquilizar, é acalmar, é relaxar, né? E tomando os 7 pães, tendo dado graça, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os pudesse servir à multidão. E serviram aquela multidão. Então, irmãos, a ação divina dentro do poder divino não exclui a ação humana. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Cristo realizou o milagre, mas contou com a participação daquelas pessoas. Ele fez o milagre a partir dos 7 pães, percebe? E de alguns peixinhos, versículos 5 e 7. Ele poderia ter criado do nada aqueles pães e aqueles peixes, como na criação, poderia, mas ele resolveu começar a partir do que eles já possuíam. O que você tem? É pouco? Cristo vai começar a trabalhar para fazer algo extraordinário a partir do que você já tem. Ele requer ordem. Pediu à multidão que se assentasse no chão. Percebe que Cristo é ordeiro. Aqui não tem uma relva, pois no outro milagre tinha relva, aqui é no chão mesmo, na areia, nas pedras. Era uma região deserta. Ele deu graça. Precisamos aprender com o Mestre, agradecer aquilo que temos, para depois enxergarmos o milagre. Se você não consegue ser grato com pouco que você tem, e essa é uma lição extraordinária, como você será grato diante do muito? Por isso que tem um texto que fala que sede fiel no pouco, que no muito te colocarei. A fidelidade também parte de um estado de gratidão. O milagre é precedido pela gratidão e nunca pela murmuração. O que eu tenho é pouco, o que eu tenho não dá. Olha, era melhor não ter do que ter isso. Não, o que você tem é a partir daí que o Senhor vai fazer algo extraordinário. Ele partiu o pão. O milagre acontece quando o pão foi partido. Isso aqui nos quebra dentro, dizendo que precisamos, se nós queremos ver milagre, tem que romper o egoísmo. É só para mim, não, tem que romper o egoísmo. O milagre da vida deu-se quando Jesus também se entregou. Seu corpo foi partido por nós. Nós estávamos no deserto da vida preguiça, famintos espirituais. Mas ele se entregou, ele foi partido por nós. E a vida hoje foi gerada dentro de mim e dentro de você através de Cristo. Ele usou os discípulos para alimentar a multidão. Jesus faz o milagre da multiplicação, mas coube aos discípulos o trabalho da distribuição. Percebe que você é importante diante das realizações. Cristo não vai te excluir. Cristo não vai me excluir de forma nenhuma. Ele vai te usar para que você distribua a providência do céu. Dentro do seu poder, nós iremos ver também a provisão divina sempre é maior do que a necessidade humana. Versículo 8 e 9, leia aí para você ver. Versículo 8 e 9. Não há escassez na mesa de Deus. Ele coloca diante do seu povo uma mesa no deserto. Na mesa do Pai há pão com fartura. Todos comerão e se fartarão, e ainda sobejou. Era 4.000 homens, e eles ainda recolheram 7 cestos. Esses cestos são maiores do que os primeiros na primeira multiplicação. Esses são grandes balaios. A mesma palavra usada para o cesto que Paulo descreveu pela muralha, o que Paulo desceu pela muralha de Damasco para salvar sua vida, no capítulo 9, versículo 25 de Atos.
as duas palavras gregas são bem distintas. Nós temos aqui kopions, que é usada por Marcos, né? 6,43, era um cesto de vime. Nós temos supris, que é usado aqui por Marcos 8,8, era um cesto maior de vime, ou um grande balaio. Então, nós temos aqui um balaio. O que sobrou aqui foi algo grande, um cesto grande. Terceiro subtópico do tópico 1, falando das atitudes de Jesus, é o versículo 10 a 13, o sofrimento de Jesus. Desta feita, Jesus não despede os discípulos sozinho. Ele vai com ele e retorna ao território judeu. Ao chegar, os espiões, da vida alheia, os detetives religiosos, os opositores estavam ali, esperando para dar o bote, estava de armadilha, Percebe que os fariseus estavam sempre levando Cristo, ou pensando que poderia levar Cristo a situações embaraçosas. E a transgressão, a incredulidade dos fariseus trouxe sofrimento para Jesus. Esse terceiro subtópico, falando do sofrimento, nos remete à incredulidade dos fariseus. Os piedosos sofrem com o pecado daqueles que estão ao seu redor. Quando observa ao redor aqueles que deveriam crer, aqueles que deveriam confiar, aqueles que não deveriam murmurar, aqueles que não deveriam estar colocando embaraço nas coisas divinas, e esses estão fazendo isso, traz sofrimento, traz tristeza. O rei Davi disse: vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardaram a tua palavra. Salmo 119 e o verso 158. Essas pessoas causam desgosto em Jesus. Os fariseus usavam 3 expedientes para atacar Jesus. Em primeiro lugar, eles discutem com Jesus. Versículo 11. Esses líderes religiosos estão discutindo com Jesus. Eles não têm interesse na verdade. Eles não apenas são especuladores, eles não querem da verdade, eles querem especular. Eles querem apenas criar embaraços para Jesus. Eles querem desacreditar Jesus diante da multidão. Por ciúmes, porque estava perdendo seu território, sua popularidade. Não estavam mais sendo bajulado como antes. A palavra discutir suzetine. A palavra discutir do grego é suzetine, usada por Marcos, que dá a ideia de discussão hostil. Percebe? Desqualificada e inútil. A palavra suzetine, discutir aqui inserida no versículo, percebe que é o sentido de discussão inútil, hostil. Não é discutir para compreender a verdade, é discutir para poder desacreditar a verdade. Percebe que, em segundo lugar, dentro disso que trouxe sofrimento para Jesus, nós vamos ver aqui, preciso me adiantar com vocês, dentro desse subtópico de sofrimento, em segundo lugar, eles tentam a Jesus. Versículo 11, eles tentam a Jesus. E saíram os fariseus, estavam ali para dar o bote, e começaram a disputar, ou discutir, que é cesatine, discutir. E eles pediam-lhe para que lhe desse um sinal, ou lhe tentasse um sinal dos céus. Diante de tudo que Jesus já tinha feito, eles tentam Jesus. A aproximação deles de Jesus não era para aprender, como eu já falei para vocês, para compreender, para ajudar,
mas para desqualificar, colocar armadilha no seu caminho. Eles são cobras peçonhentas em suas motivações. São lobos disfarçados de ovelhas. Eles tinham em mente os grandes milagres, percebe, que Moisés fez, que Josué fez, que Elias fez. E eles pensavam que Jesus era um impostor quando eles o comparavam. Mas isso trazia sofrimento, isso é uma palavra antropática, né? Isso trazia sofrimento, mas Jesus tinha dado prova suficiente. Os cegos haviam recebido a visão, os surdos voltaram a ouvir, os paralíticos saltavam nas praças, os leprosos eram devolvidos às suas famílias, eram reintegrados à sociedade, eram limpos. Percebe que até os mortos estavam ressuscitando. E eles queriam um sinal. Eles estavam tentando Jesus. Pedir mais um sinal era, na verdade, inútil. A verdadeira fé deleita-se em Deus, em sua palavra, e satisfaz-se com o testemunho interno do Espírito Santo. Dentro do subtema, aquilo que trouxe sofrimento, eles são movidos, em terceiro lugar, eles são movidos por uma curiosidade, percebe que eles são movidos por uma curiosidade terrível. Versículo 11, eles estavam sendo curiosos, eles querem um sinal do céu, eles querem ver milagres e coisas espetaculares, mas não têm nenhum interesse nas coisas do reino de Deus. Herodes também pediu a Jesus um sinal para a sua... versículo de Lucas 23, 8, Herodes pediu um sinal para a sua diversão, para espetáculo. Jesus não opera sinal para espetáculo. O que Jesus havia realizado oferecia evidência suficiente para todos aqueles que tinham olhos para ver e ouvir e para receber. Os fariseus, porém, eram cegos, eram surdos. Isso arranca um profundo gemido de Jesus. Isso provocou dor no coração de Jesus. Ele recusou terminantemente fazer milagre apenas para cumprir um capricho de um religioso que estava redomado de ciúmes e de outras coisas. A recusa de Jesus não significa que ele não poderia, porém ele recusa colocar-se debaixo, ou se colocar debaixo do controle daqueles religiosos. Jesus não faz milagres por capricho de pregador, de pastor, de homem nenhum. Jesus não se põe debaixo de um capricho humano. Não, senhores. Quarta e última advertência desse subtema, do versículo 14 ao 21, vamos destacar aí dois fatores. A advertência de Jesus. Então vamos lá, dois fatores. Do versículo 14 ao 21, acompanha comigo. Jesus alerta aí contra os falsos ensinos. Em primeiro lugar, duas advertências aqui que Jesus deu entre o versículo 14 e 21. Em primeiro lugar, a necessidade de guardar-se das más influências. Versículo 14 e 15. Jesus alerta os seus discípulos para se acautelarem sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Jesus não está falando do fermento do pão, mas do fermento da doutrina, a justiça própria, né? O formalismo e a religião vazia dos fariseus, bem como o ceticismo de Herodes ou dos herodianistas. E aí Jesus está advertindo os seus discípulos para se acautelar desse fermento, contra essas duas heresias, que é, na verdade, a religiosidade e o ceticismo,
herodianista, a religiosidade dos fariseus e o ceticismo dos herodianistas. Percebe que Jesus está pedindo para os seus discípulos ficarem atentos. Os fariseus, os falsos profetas e os falsos ensinos têm prejudicado mais a igreja e os cristãos ao longo da história do que as próprias guerras ou as próprias perseguições sangrentas. Na Bíblia, fermento é um símbolo do mal. Fermento é um símbolo do mal. Não vou destacar ponto a ponto, pois o nosso tempo se foi. William Hendrick, ele chega a dizer que o fermento e o ensino se assemelha em vários aspectos. Ambos operam de modo invisível. O falso ensino trabalha de modo invisível, com a máscara de verdade, porém, por trás trazendo mentira. São muitos poderosos. O bolo leveda, o bolo cresce, incha com o poder do fermento, trabalhando no silêncio, no invisível, né? Percebe que são poderosos. Tem muitas pessoas inchadas, pois cresceu à base de coisas que são heresias. Cresceu à base de ensinos de fariseus. Cresceu à base de ensino dos herodianistas. Então, é um perigo. Perdão. Tem uma tendência natural de aumentar a sua ênfase de influência. É um perigo, irmão. É um perigo. Segundo lugar, falando sobre essa advertência de Jesus, a necessidade de se ter discernimento espiritual. Versículo 16 e 21. Eu quero atrair vocês sobre esta necessidade de ter o discernimento espiritual. É muito importante que haja, e é isso que Jesus está falando entre o versículo 16 e 21, que haja milagres, que o cego veja, que o mudo fale, que haja profecia. Sim, senhores, é importante, mas é muito importante que a igreja de Jesus tenha discernimento. Tem muita coisa que está vindo com o nome de Deus que não é de Deus. É preciso a igreja ter discernimento. Os discípulos tinham uma boa memória para guardar os fatos, mas um pobre entendimento para discerni-lo. O que Jesus está mostrando entre o versículo 16 e 21, que eles precisavam ter discernimento. Eles foram lentos para discernir o milagre dos pães. A lição principal que o milagre encerrava. Ou seja, revelava Jesus, aquele por meio de quem o reino de Deus chegou para o judeu e para o gentio. Os discípulos, por essa razão, não conseguiriam alcançar o teor da advertência de Jesus. Eles estavam pensando em provisão alimentar e Jesus estava alertando sobre fermento das falsas doutrinas. Percebe, se você ler, Jesus está falando de um fermento e eles estão questionando por que esqueceu os pães, não comprou os pães. O William Hendrick chega a dizer que Marcos 8, 14 e 21, em combinação com Mateus 16, de 5 a 12, nos alerta contra 4 erros. Olha que advertência. Primeiro, o tradicionalismo dos fariseus. Nós percebemos muito isso em nossos dias. O secularismo dos herodianistas, a incredulidade dos saduceus e o pessimismo dos discípulos. Percebe que Marcos 8, 14 a 21 e Mateus 16, 5 a 12, nós temos aqui uma combinação de alertas, de 4 erros. Tradicionalismo dos fariseus, secularismo dos herodianistas, a incredulidade dos saduceus e o pessimismo dos discípulos. Olhamos o pessimismo dos discípulos. 2000 anos se passaram, irmãos, mas o coração do homem é o mesmo. A multidão ainda continua faminta e os nossos recursos insuficientes para suprir a todos. Mas tem um Cristo,
Todo-Poderoso, que multiplica, que faz coisas extraordinárias e nos alerta, nos adverte, para que tenhamos discernimento e ter cuidado com o fermento dos fariseus e também dos saduceus, ok? Segundo tema geral. Aqui é segundo tema geral, tá ok? Quero trazer para vocês esse segundo tema geral, aonde nós vamos ver, olha aí, nós vamos ver sobre discernimento espiritual, uma questão vital. Então, percebe que está aqui, né? Aqui, aqui, sobre essa questão vital. O discernimento espiritual é uma questão vital para a igreja. Sim, senhores. É uma questão vital para a igreja. Deixa eu correr aqui, irmão, que o nosso tempo está indo embora, viu? Vamos lá. Nós vamos ver aí que nesse tópico nós trataremos sobre a falta de discernimento do cego, a falta de discernimento do povo, o discernimento e o deslize de Pedro. Nós vamos começar falando sobre a falta de discernimento do cego, né? Há 3 verdades que nós podemos destacar aqui. Em primeiro lugar, o cego é trazido para Jesus, versículo 22. Ele é trazido para Jesus. Em segundo lugar, Jesus realiza um milagre singular. A singularidade desse milagre pode ser observada em algumas razões. Jesus leva o cego para fora da aldeia, que é Betsaida. Era apenas uma vila, né? Percebe que então Felipe, o tetrarca, aumentou e embelezou essa aldeia. Percebe que Jesus leva o cego para fora da aldeia porque não queria que a multidão o visse apenas como um operador de milagres. Nós precisamos, irmãos, não mostrar um Cristo que só opera milagre, mas que salva e leva para os céus. William Lane diz que Jesus, William Lane diz que Jesus tomou esse homem pela mão para estabelecer uma comunicação com o indivíduo que tinha apenas que não conseguia se conduzir por si só. E Jesus cospe e usa a saliva para poder restituir a visão desse homem. A cura foi progressiva. Quando observamos todas as demais curas de Jesus, foi completas e imediata, né? Porque essa foi progressiva. Certamente Jesus usou esse método como um fator pedagógico. Nós vamos ver um certo comentarista por nome Verone, ele chega a dizer que há 3 estágios, né, na vida desse homem. Primeiro, a cegueira. Todos nós estávamos cegos. Cristo é a luz que veio para nos iluminar. Segundo, a visão parcial. Essa é a condição do homem antes da glorificação. Agora nós temos uma visão parcialmente, 1 Coríntios 13:12. E terceiro, a perfeição, a visão perfeita. Essa será a condição dos remidos na glória. Ele pega essa visão progressiva para aplicar num campo da nossa realidade espiritual. Em terceiro lugar, Jesus faz uma clara recomendação. Jesus não queria que aquele homem fosse objeto de especulação. Percebe que Jesus pede para que ele volte para sua família, mas que ele não volte para aquela aldeia. Então, nós estamos tratando aqui, segundo o tema geral, sobre o discernimento espiritual. Segundo tópico dentro do tema discernimento espiritual, a falta de discernimento no povo. Versículo 27 e 28, eu quero trazer outro comentário feito por Dewey, que diz que o diálogo, percebe que o diálogo de abertura leva ao clímax da primeira metade de Marcos, versículo 27 e 28. Nós vamos ver aqui a falta de discernimento do povo. Até aqui Jesus provou. Até aqui
aos versículos anteriores, Jesus provou ser o Messias. Agora os seus discípulos têm plena convicção que ele é de fato o Messias. Então ele toma rumo a caminho para Jerusalém, para entregar a sua vida em resgate de todos, ou de todo o povo. E eu quero destacar aqui 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, Jesus fez a mais importante pergunta no versículo 27. Estão comigo aí no versículo 27? Saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias. Cadê aqui? Isso, versículo 27. Saiu Jesus para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Percebe que Jesus faz uma pergunta muito importante. Quem é Jesus? E qual é a sua identidade? Quais são os seus atributos e suas obras? A vida depende dessa resposta. O povo está confuso acerca da pessoa mais importante do mundo. Naquela época, o povo estava confuso acerca da pessoa mais importante do mundo. Para Herodes, ele era o João Batista ressuscitado. Para os fariseus e saduceus, ele era o impostor. Eles pensavam que Jesus era João Batista, Elias, e que havia ressuscitado. Percebe que eles estão confusos. Eles não sabem de fato quem é Jesus. E Jesus faz a pergunta mais importante, né? Há aqueles que dizem que Jesus é apenas um espírito, apenas um mestre, apenas um homem com sabedoria. Mas Jesus pergunta: o que estão dizendo que eu sou? E aí Pedro responde, quando nós olhamos para Mateus 16 em diante: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus perguntou: estão dizendo que eu sou quem? Aí eles falam: Elias, João Batista, tal. Mas e vocês? Quem sou eu para vocês? Para os homens que estão lá fora, eu sou tudo isso. Mas para vocês que estão comigo, para vocês que estão andando comigo, para vocês que estão se relacionando comigo, quem sou eu? É um perigo quando você está com Jesus há muito tempo na igreja e não o conhece. Mas Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele fala: Simão Bajonas, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Pai. Em segundo lugar, o povo está perdido na questão crucial da vida. A multidão tinha opiniões acerca de Jesus que eram divergentes. Essa realidade, perpetua até hoje. Ela está perpetuando até hoje. As pessoas não conhecem de fato quem é o Cristo. Terceiro subtópico é o discernimento e o deslize de Pedro. Ao mesmo tempo que Pedro afirma que ele é o Cristo, daqui a pouco Pedro, quando Jesus fala que ele vai se entregar, que ele vai à cruz, Pedro se levanta recusando e não aceitando. Há uma visão proposta por John Charles Healy que Pedro não suportava conviver com alguém que não vencesse sempre, que não ganhasse sempre. Pedro não queria um líder que se entregasse àqueles homens que eram como lobos. Aí Pedro se levanta, um sentimento diabólico. E aí o Senhor fala para Pedro: atrás de mim, Satanás. O Senhor expulsou de Pedro a ideia diabólica, mas o Senhor abraçou Pedro. O Senhor abraçou Pedro. Nós vamos ver em segundo lugar, dentro desse subtópico aí, sobre o deslize de Pedro, nós vamos ver, Jesus faz uma declaração acerca do propósito da sua vida ou da sua vinda ao mundo. Depois que os discípulos tiveram tiveram os olhos e a alma abertos para entender o plano divino, ele faz essa declaração. Jesus revela que o seu propósito era vir ao mundo e dar a sua vida em resgate do seu povo. Por isso que ninguém matou Jesus, mas ele se entregou. Jesus não morreu como um mártir que recusou renunciar à sua convicção. Ele morreu como parte de um plano redentor, de um plano maior divino. Então Jesus não foi um mártir que se recusou como um ativista. Não,
ele foi parte de um plano desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Isso é importante que você saiba. Porque era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse. Sim, era necessário que ele morresse e ressuscitasse. Ele morreu como cordeiro, aonde o sacrifício perfeito, o culto mais perfeito, foi aquele da cruz do Calvário. Ele disse no capítulo 5 de João, que ele veio para completar e não abrogar a lei. Ele era a completude da lei. Os sacrifícios anteriores eram todos só cobrindo o pecado. Mas o sacrifício de Cristo foi o sacrifício vicário, sacrifício poderoso, a substituição. Ele tomou o nosso lugar. Em terceiro lugar, Pedro, sem discernimento, se deixa ser tomado por Satanás. E por último, irmãos, discípulos ou discipulado, o mais fascinante projeto de vida. Versículo 34 a 38. Discipulado, o maior projeto ou o mais fascinante da vida. Percebe que do 34 ao 38, Cristo vai nos relatar acerca do discipulado. Versículo 34 a 38. Essa passagem é particularmente pesada e solene, do versículo 34 ao 38, segundo o argumento feito por John Charles Riley. Aquele que não se dispõe a carregar a cruz, não usará a coroa. Essa fala é do reverendo Hernando Dias Lopes. A religião que não nos custa nada não tem nenhum valor. A grande tensão desse texto é entre encontrar prazer neste mundo, a parte de Deus, ou encontrar Deus nesse mundo e todo o prazer nele. Jesus sabia que as multidões que o seguiam estavam apenas atrás de milagres e prazeres terrenos e não estavam dispostos a trilhar o caminho da renúncia e nem pagar o preço do discipulado. Jesus não somente abraça o caminho da cruz, mas exige o mesmo dos seus seguidores. Nós precisamos abraçar o caminho da cruz. Foram várias as tentativas para que ele fosse afastado desse caminho da cruz. Satanás tentou no deserto. A multidão quis fazê-lo rei. Pedro recusou a sua ideia da cruz. Percebe que havia uma luta para que ele não trilhasse o caminho da cruz. É por isso que na cruz ele gritou: Telestai, está consumado. Tudo que o diabo mais temia foi o que de fato aconteceu num plano maior executado por Cristo. É por isso que as grandes tentativas foram frustradas, porque o plano de Deus foi maior. Nesse tópico, nós iremos tratar sobre o discípulo conhece o desafio do discipulador, versículo 34. O discípulo conhece o desafio do discipulador. Deixa eu colocar para vocês aqui. Já estou encerrando, tá, irmãos? Já estou encerrando. Vamos lá. Primeiro, versículo 34. O discípulo conhece o desafio do discipulador. O discípulo conhece a necessidade da renúncia, versículo 35. Tá? O discípulo sabe o valor inestimável da vida, versículo 36 a 34. O discípulo é alguém que não se envergonha de Cristo, versículo 38. E aqui eu quero concluir a minha fala com vocês. Não há tempo da gente prosseguir adiante, pois o nosso tempo já se foi, tá certo? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Não há tempo da gente comentar esse último tópico, mas fica aí esse esqueleto, dá uma lida nesses capítulos e desenvolva aí em nome de Jesus. Nós vamos ver que o discípulo conhece o desafio do seu discipulado.
ou do seu discipulador, os discípulos sabiam o seu caminho. E ele deixou muito claro a realidade do seu caminho. Né? Deus abençoe vocês. Continue firme, né? Continue aprendendo mais e mais da palavra. E com certeza você irá compreender que a Bíblia é uma fonte inesgotável. Deus abençoe sua vida.